Olha, tá muito bom ver a briga dos bolsonaristas. O Carlos Bolsonaro começou a brigar com o Carlos Jordi e com o Daniel Silveira. Isso rachou a base bolsonarista. Imagine você que os bolsonaristas têm o Daniel Silveira, ou tinham o Daniel Silveira como um ídolo, um cara que ficou 6 meses preso para defender o capetão, um cara que é bolsonarista raiz, que enfrenta até a prisão para defender o Bolsonaro. Pois bem, o Carlos Bolsonaro não vê bem assim, ele foi para cima do Carlos Jordi, que é um deputado bolsonarista, um dos mais ferrenhos defensores do Bolsonaro, e do Daniel Silveira. Isso rachou a base de maneira que mais da metade dos bolsonaristas começaram a atacar esse pessoal. O Carlos Jordi é amigo do Otávio Facuri. Quem acompanhou a CPI das fake news deve lembrar, o Otávio Facuri foi apontado no relatório final como um dos financiadores das fake news que estão matando pessoas aí na pandemia. O Otávio Facuri entrou na briga, começaram a xingar o Otávio Facuri, e aí o ápice, o estopim da briga foi quando o Carlos Bolsonaro insinuou que o Carlos Jordi e o irmão dele estão cheirando cocaína demais. Eu vou repetir, o Carlos Bolsonaro insinuou que os dois estão usando drogas demais e por isso eles estão com um problema. Eu vou mostrar aqui os tweets do Carlos, a gente vai rir junto. Olha, rinha de fascistas. Enquanto isso tudo acontece, o organizador da motociata pró-Bolsonaro, aquela motociata que teve em São Paulo, pouco antes do 7 de setembro, pois bem, ele rompeu com o Bolsonaro e falou que tá ponderando votar, sabe em quem? No Lula. A coisa tá ruim pro Bolsonaro, mas tá muito ruim. Olha, um segundinho antes de eu falar disso, inscreva-se aqui no canal se você é fora Bolsonaro. Agora eu vou te mostrar os tweets do quebra-pau aqui do Flávio Bolsonaro e do Carlos Jordi. Eu vou mostrar e comentar, ó. Tudo começou quando o Carlos Jordi, eu mostrei aqui outro dia, ele publicou esse vídeo em que ele se encontra com o Daniel Silveira, se abraçam, tudo mais. Aí o Carlos Bolsonaro falou, olha, ainda tenho que ouvir isso. PQP, você sabe o que significa PQP, né? Aí ele, é inacreditável? Não, sei exatamente como esses agem. Eu acho engraçado como o Carlos Bolsonaro ele faz uma pergunta e já responde, ele mesmo responde. Aí o Carlos Jordi falou isso aqui, ó. É isso mesmo? Então, ó, quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler aqui, ó. Então você não considera importante que seu pai tenha mais deputados e senadores aliados para não ficarmos mais reféns do presidencialismo de colisão? Não entendi sua crítica. Então agora, desde 2016, ao lado do seu pai, seu traidor, era só o que me faltava, xará. Abraços. Pois bem, o Carlos Bolsonaro começou a falar ultimamente é o seguinte, que o Carlos Jordi, o Daniel Silveira e alguns outros bolsonaristas, deputados bolsonaristas, vereadores, enfim, vários políticos bolsonaristas começaram a utilizar o nome do Bolsonaro para ganhar fama entre os bolsonaristas e aí captar parte do grupo parte desses bolsonaristas para eles, para que, por exemplo, no caso do Carlos Jordi, um cara era bolsonarista, começou a gostar do Carlos Jordi porque ele era bolsonarista e aí o Carlos Jordi vai e fala, não, você tem que seguir a mim e não ao Bolsonaro. Estou aqui fazendo críticas construtivas ao Bolsonaro, quer dizer que eu sou mais inteligente do que ele. O Bolsonaro não tá vendo isso e eu tô. Eu tenho a solução dos problemas que o Bolsonaro não tem. Isso deixa o Carlos Bolsonaro irritadíssimo. Pensa num negócio que irrita o Carlos Bolsonaro. Aí, o Carlos fez uma série de tweets, mas uma série de tweets, e escreveu o textão. E ó, o textão do Carlos é difícil de ler, então prepara aí, ó. Eu vou colocar aqui, eu vou colocando, quem quiser pausa para ler, mas eu leio aqui logo em seguida. Ó. Pausa aí. Agora eu vou ler, ó. Os caras continuam, tem que ser muito imbecil para achar que defendo mais parlamentares com ideias diferentes que defendemos. O foco aí sempre foi claro, responsabilizar Bolsonaro por tudo, assim como o irmão de fulano fez quando perdeu a eleição de vereador em Niterói. Aqui um pouquinho de contexto, o irmão do Carlos Jordi, ele foi candidato a vereador em Niterói. Ele cobrou ter apoio amplo do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não apoiou muitos candidatos na eleição. Ele sabia que ia ser um fiasco, então ele não apoiou. Ele apoiou um ou outro, ele fez uma live falando de poucos candidatos. Foi um desastre total. O Bolsonaro foi achincalhado depois da eleição por conta disso. Então, ele já sabendo que seria mais achincalhado se ele tivesse apoiado muita gente, ele não apoiou quase ninguém. E aí, o irmão do Carlos Jordi culpa o Bolsonaro por não tê-lo apoiado. Esse é o método que o Carlos Bolsonaro tá denunciando aí. Aí, ó, segundo tweet dele, ó. Quem quiser pausa aí, mas eu vou ler, ó. Ele fala, é cristalino que há uma tentativa de se criar um grupo usando a imagem
de um e se fazendo de idiota para tirar crédito e obter êxito. É isso aí que eu acabei de explicar. Eles usam a imagem do Bolsonaro, fazem isso. Sugiro cheirarem menos, serem mais gratos e não sujos. Principalmente aqueles que nada são sem a imagem dos que criticam construtivamente. Sugiro cheirarem menos. Olha, ele tá fazendo alusão direta à cocaína, tá acusando o Carlos Jordi e o irmão de cheirarem cocaína. Mas depois ele fala, ó, uma espécie de quarta via. A quarta via é o bolsonarismo B. Aí ele fala, uma espécie de quarta via que se coloca para ludibriar inocentes, que tenham sucesso com tudo, cada coisa a seu tempo. Agir como oportunistas se mostrando sonsos para ganhar o que pleiteiam não é ético. Jogar desse jeito é se colocar no lixo o que podem colher lá na frente. A coisa vai ficar ruim. Aí ele coloca aqui um tweet, ele falou assim, ele coloca assim, ó, deletou, mas o print é eterno. Aí ele fala, e ainda tem muito mais. Bom, tá aqui, esse é o irmão do Carlos Jordi, aqui tem a resposta do Carlos Bolsonaro. Quem quiser pausa aí para ler o tweet dele, pausa aí. E tem aqui a resposta do Carlos. Quem quiser pausa, mas tem uma coisa interessante. Esse tweet aqui é de 2020. O Carlos Bolsonaro, ele salva capturas de tela de tweets deletados de 2020, de aliados, gente que era aliado dele. Pra quê? Pra jogar na cara depois. Só pra você ver como o Carlos Bolsonaro não é tonto nesse tipo de coisa. Olha o tweet do irmão do Carlos Jordi, logo depois de perder a eleição para vereador. Ele disse, Jair Messias Bolsonaro perdeu as eleições municipais e provavelmente a de 2022, quando achou que era maior que o próprio projeto. Fadou seus aliados e defensores à derrota eleitoral por vaidade. Esqueceu que é na sola do sapato que fazemos política. Falou o rapaz que nunca foi eleito para nada. Que venha Sodoma e Gomorra. E aí o Carlos respondeu, aí, amigão, irmão do Jordi, acho que não é bem assim não. Na hora de tirar foto você foi lá e agora isso, lamentável. Pois bem, esse é o Carlos Bolsonaro expondo o Carlos Jordi. O Otávio Facuri, ele foi um dos organizadores desse congresso em que o que aconteceu foi o seguinte, o braço direito do Olavo de Carvalho, que se chama Silvio Grimaldo, ele foi convidado. A família Bolsonaro ficou irritadíssima porque um deputado bolsonarista com um financiador bolsonarista, que é o Otávio Facuri, eles fizeram um congresso, que era Congresso do Politicamente Incorreto, CPI o nome, tá? Eles fizeram um congresso no finalzinho do ano e convidaram o braço direito do Olavo de Carvalho, que está criticando o Bolsonaro não só nesse evento. Teve um evento em Santa Catarina algumas semanas antes, em que ele criticou o Bolsonaro. Teve um outro em Belo Horizonte, que foi só crítica ao Bolsonaro, críticas construtivas. Que assim, as críticas construtivas que eles fazem ao Bolsonaro são assim, o Bolsonaro não tem que se curvar ao centrão, o Bolsonaro tinha que ter ido pra cima do STF, eu fiquei decepcionado no dia 7 de setembro, o Bolsonaro tinha que chegar lá e botar pra ferrar com o STF, com todo mundo, ele tinha apoio do povo, ele se acovardou. Essas são as críticas construtivas que eles fazem ao Bolsonaro. Isso você deve saber, só de escutar. Imagina um bolsonarista falando esse discurso num lugar que só tem bolsonarista. Ele tá o quê? Rachando a base. Tá falando, ó, nós somos aqui fascistas, nós vamos pra cima, nós apoiamos o Bolsonaro, ele tinha a maioria, só que ele foi covarde. É praticamente isso, chamar o Bolsonaro de frouxo e dizer, ó, esse cara como líder não serve. Ele não tá indo pra cima do jeito que a gente gostaria que fosse. Quando eles falam isso, eles estão na verdade, utilizando, como diz o Carluxo, método. É o método deles para dizer o quê? Para dizer, olha, se não é o Bolsonaro o líder que tem coragem, que iria para cima, é outro. Ele tem que ser outro. Ó, eu tô aqui dizendo que deveria ir, talvez seja eu. Eles dizem isso, eles se viabilizam dessa maneira. Mesmo sem dizer com essas palavras que eu tô usando. Quer dizer, se não é ele, sou eu. Pô. Quem tá fazendo a crítica construtiva, que quer tomar o lugar do Bolsonaro. Olha... Aí o que aconteceu? O Otávio Facuri entrou na briga, começaram a xingá-lo, aí ele tentou falar que não era bem assim, aí a família Bolsonaro rompeu com esse pessoal. O Carlos Jordi, desde o dia em que começou a briga, ele todos os dias compartilha um vídeo do Bolsonaro, a reportagem da Folha entrou em contato com ele falou que não, que ele seguirá lutando pelo único homem que pode salvar o Brasil do comunismo, que é o Jair Messias Bolsonaro. Quer dizer, ele está tentando voltar atrás no que estava fazendo, mas não foi um evento, não foram dois, foram vários congressos que os fascistas organizaram para promover gente como Abraham Weintraub, Ernesto Araújo, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e outros olavistas. Eles querem se colocar como os verdadeiros fascistas. Isso está surtindo efeito. Eu estou falando isso aqui há alguns meses, a base bolsonarista está rachando porque o pessoal do Olavo de Carvalho está dando uma rasteira no bolsonarismo raiz, nos que gostam do Bolsonaro. Eles estão tentando pegar os seguidores do Bolsonaro para eles. Aí,
O que acontece? A família Bolsonaro começou a brigar, começaram a se acusar, e agora o que acontece? Vários deputados bolsonaristas não sabem de que lado ficar. Sabe por quê? Porque tem uma coisa, se aparecesse um outro líder fascista, Weintraub, qualquer um desses aí olavistas, que romperam com o bolsonarismo, e dissesse, ó, eu sou aqui o grande líder, eu vou pra cima, eu sou o grande fascista, e esse cara começasse a despontar nas pesquisas, alguma coisa assim, tal, ficasse uns 7, 8, 10%, o que acontece? Vários deputados, eu falo Carla Zambelli, Bia Kicis, esses bolsonaristas que estão com o Bolsonaro mesmo, eles iam olhar para esse outro e falar, opa, peraí, esse cara é melhor que o Bolsonaro. Em São João del Rei, em Minas Gerais, ó, vou mostrar aqui outro lugar, outro dia que rodou o carro de som, ó. Vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. É isso aí, se você é contra esse desgoverno, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal Plantão Brasil no YouTube. Meu Brasil, enquanto o povo sofre com a inflação, o desemprego, a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica. É só